O que te podemos ofertar, Mãe pura, como expressão de filial ternura? Recebe, pois, os bens que não temos, a humilde coroa que te oferecemos. Trabalho não me falta, graças a Deus. E não saio por aí procurando. O cliente é quem bate na minha porta. Gente daqui, de fora e até gente rica de Cachoeiro perguntando: onde fica seu Ivan? Barco, pra gente, do Porto da Barra, é tudo. Nossa estrada é o rio e o mar. Um dia vou tirar os papéis da capitania para construir o barco que for, e já pensei até no nome: Estaleiro Itapemirim. Vai ser uma homenagem à minha terra. Por enquanto, barco pequeno eu faço ali mesmo, no quintal de casa. Mas com encomenda grande, vou precisar do estaleiro e vou ter que aprender a colocar tudo no papel, com muita conta, calculando direitinho para traçar até planta de barco. Mas enquanto isso, vou fazendo como aprendi: na mão, a olho e a orelha. Já faz tempo que tenho uma coisa encasquetada na cabeça. E se entra minhoca, sou o rei da teimosia. Não é para eu trabalhar de empregado. Não nasci para ser pau mandado. O meu pai Esmeraldo não tinha remédio. Eu era filho e tinha que obedecer. Mas com gente estranha de patrão, quero na mão. Nasci para andar sozinho. Tô pensando num terreno perto de onde trabalha meu pai. O terreno é do coronel José Marques. E pela amizade, sei que o coronel pode me ajudar no que for preciso. Tá na hora de tocar meu barco sem ninguém dar timão. Com a fama que ganhei aqui pela Barra, não tem maneira do negócio andar para trás. Encomenda de quintal de beira de rio tem de sobra. Só preciso fazer o primeiro barco grande. Carpinteiro naval de verdade por aqui tem pouco. O que mais aparece é prego e lasca. O maroto faz de qualquer jeito. E aí no dia seguinte, o dono do barco sai para pescar e o casco já está metendo água. Até com o motor saindo do alinhamento. Se pego o serviço, dou garantia. Comigo o sujeito não volta no dia seguinte com essa conversa afiada de: ah, vai precisar de fazer restauração aqui, hein? Que restauração que nada! Barco não é feito para voltar para o seco. Barco é para ficar na água. Aqui na Barra todo mundo sabe que na minha mão a peça não entra com branco. A madeira não sai com miolo.
E a madeira só trabalha com cerne puro. E antes de colocar uma de encontro com a outra, dou tinta, espero secar, prego, pinto o prego e tapo para não dar ferrugem. Eu de menor já tinha carteira de artífice carpinteiro naval, documento importante na minha época. Embrenhados por trás de olhar pagão de atalaia, lá pelas bandas santas de Capão, em Minas de Castelo, guerreiros da nação Puri, brada acerto de honra com mira de medo e terror no peito das almas cristãs. Em debandada de salvação, com fuga de parcos pertences, a legião branca de filhos resilientes na graça de Jesus buscou refúgio amontoada na foz do velho Itapemirim, e rogou o registro à freguesia de Nossa Senhora do Patrocínio, fundada naquele ano sagrado de 1771. Prodigioso de fauna e flora com sua nova gente, o estuário de generosa preamar e vazante de reparos, foi aos bocados buscar esperança no mar aberto, protegido pelo ancoradouro seguro e promissor da Barra. E por aquele porto entraram homens, embarcações e máquinas em alvoroço, embevecidos por progresso, civilidade e sustento de melhor viver. No futuro acelerado por pujança capital do vapor e eletricidade, atracou também o salitre perfumado dos pescadores de sonhos com balaios de pargo, peruá, camarão sete barbas e lagostas. Pela gratidão de fartura e sustento por arrasto, espinhel e linha, veio em festa, com procissão de canoas e mastros embandeirados, o pedido de eterna proteção da Virgem dos Navegantes. Cheguei nesse mundo no dia 12 de junho de 1922. E acho que sou carpinteiro naval porque já nasci com bicho carpinteiro. Não gosto de ficar parado olhando para o teto, nem de ver o tempo passar. Na vida, é preciso encher o tempo. Comecei na carpintaria com meu pai Esmeraldo, mas assim que pude, tirei a tal carteira de artífice naval. Na época, valia mais que diploma. E daí fui ganhar o mundo com minhas próprias pernas. O pai bebia muito, e isso marcou a minha infância. A cada cachaçada quebrava tudo em casa, só não batia na mãe, isso nunca. Mas de resto, quebrava tudo. E daí, no dia seguinte, comprava tudo de novo. Às vezes ele me batia e me obrigava a trabalhar com ele. Com 7 anos, fui pro batente com seu Esmeraldo Santana. Desde garoto trabalhei sempre com capricho. Isso se aprende de pequeno. Foi com meu pai que aprendi a segurar virote, umas varetas compridas para fazer a curvatura do barco. Forçava aqui, forçava ali, enquanto o pai olhava as curvas do barco sendo feitas. Não havia essa história de plano, de projeto. Era tudo feito na mão, a olho e a orelha. Sei que de moleque não fui fácil, era travesso. Um dia fui encurtar caminho para chegar no rio e pulei o quintal do vizinho. As cercas eram de madeira de mangue, uma vara alta, outra baixa. Aí, na hora de pular a cerca, a mão não aguentou. Frouxou e eu arriei de queixo na ponta de uma vara. Cheia de sangue, a mão escorregava na vara e eu não conseguia safar aquilo do meu queixo. Aí o vizinho chegou, perguntou com a voz grossa: quer ajuda ou prefere que eu puxe ainda mais para baixo? Ele me levantou num golpe só e senti a ponta da madeira saindo do meu queixo. Depois me arriou e fiquei ali, estirado, com uma dor que nunca vou esquecer nessa vida. Sou homem de pouca palavra. Dizem que sou discreto e tenho um ar altivo. Sei lá.
Mas que tenho vista boa, sim, e isso eu tenho. Bato o olho e fica tudo guardado na memória. Fica gravado feito fotografia. Acho que por causa das moquecas de pardo, cascudo e viola que minha mãe fazia. Mesmo assim, meio seco, tenho muito carinho por minha mãe Irene. A bondade dela sempre vem com um cafezinho, um biscoito e um tira-gosto. E nunca falta uma coisinha para forrar a barriga e o coração. Acho que isso é o tal amor de mãe. É triste ser um sujeito que não consegue colocar para fora o que sente pelas pessoas. Nem consigo chorar e aí acabo trancado no carinho. Acho que herdei isso do meu pai, Esmeraldo. Por isso minha vida é trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Ivan Santana, um homem que eu conheci desde muito pequena. Calado, um cara que eu sempre via acompanhando a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. E a memória de seu Ivan para mim é sempre ele sentado com meu pai na sala lá de casa, meu pai já bem idoso, muitas vezes vestido de pijama, e os dois conversando por longo tempo na sala. E meu pai com o álbum dele de fotografias, porque meu pai era um homem interessante, ele gostava de fotografar tudo. Eu acho que a gente vive uma permanente busca de um espaço de conforto espiritual. O dia que eu fui apresentado a Ivan, eu percebi que ali eu tinha matéria para poder questionar muita coisa, para poder revelar muitos segredos, para poder ilustrar um pouco daquilo que a gente precisa ter conhecimento para saber quem nós somos, de onde nós estamos vindo, para onde a gente provavelmente está caminhando. Porque na verdade eu acho que a idade faz as pessoas ficarem um pouco invisíveis e solitárias. E meu pai se sentia assim. E ele tinha então uma conexão com seu Ivan, de ficar por horas tomando um cafezinho, olhando aquelas fotos de navios, de trabalhadores do Porto da Barra, da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes que veio de Portugal, falar do assoreamento do rio Itapemirim, que estava cada vez mais difícil, navios de maior calado entrarem pela boca da Barra. E eu ficava ali, sentada, ouvindo todas essas histórias. Meu avô frequentava a Igreja Maranata e o Ivan participava junto com ele, então eu acabei crescendo naquele meio e conhecendo ele. Mas a minha memória dele está muito mais ligada ao que eu tenho com meu avô e com a minha avó me contando do que exatamente minha mesmo. Pra mim, naquela idade, ele era o típico senhorzinho do portão. Toda vez que eu chegava na igreja com meus pais, era ele que estava no portão. E ele sempre falava comigo. Me dava paz do Senhor, perguntava como que eu estava, como que foi meu dia. E meus pais, nessa igreja, eles geralmente participavam muito de reuniões e de ensaios. Então eu ficava muito na igreja quando meus pais estavam participando pós-culto de alguns ensaios, de algumas coisas. E o seu Ivan sempre continuava no portão. Então ele era minha companhia. Ele é esse guardião lúcido dessa história da Barra, da minha Barra, o lugar onde eu nasci, do Porto da Barra, onde está toda a história da minha família. Porque quando a gente fala das memórias, a gente quer correr atrás delas, porque a gente fica perdido, eu acho, quando a gente não tem elas. Então, quando você me fala que essa pessoa lembra de mim, ela tem memórias minhas e eu não tenho memórias dela. Então eu fui correr atrás disso, com o meu avô, para mim
poder entender em que parte da minha vida o Ivan estava. Então, localizar ele na minha cabeça de alguma forma. Uma coisa bem específica que eu gostava muito que ele fazia era um gesto que eu sempre chegava perto dele e dava parte de cima quando eu chegava, e ele fazia assim, pegava um dedinho e fazia no meu nariz e fingia que roubava. Eu ficava desesperado com aquilo. Isso me marca muito porque é uma lembrança assim, o que você lembra do seu Ivan? Eu vou falar, o dedinho do nariz. Ivan Santana entrou na minha vida pela importância de todos os segredos que ele guardava. Um homem muito introspectivo, um homem muito fechado, que não tinha nem muita capacidade de dividir amor com quem ele amava. E aos poucos eu fui entendendo o porquê dessa alma, né? E da importância dessa alma num contexto que eu acho que não se reduz à geografia de Marataízes e do rio Itapemirim e da vila de Itapemirim, mas num contexto onde eu acho que historicamente houve um isolamento proposital. Para a gente entender o que é, a gente tem que entender o que foi. E aí o Ivan vem nesse momento de descobrir o que é a Barra, como ela foi construída, o que faz dela o que ela é realmente. E aí descobrir as questões do trem, do Palácio das Águias, da construção, dos barcos que ficavam ali no porto, das pessoas que estavam ali, eu acho que da vida, né? Eu sempre brinco com ele, eu falo assim, olha, compre uma bacia de alumínio, tome um banho e me chame para jogar essa água em cima de mim, para ver se essa lucidez que você tem fica comigo. Porque é impressionante um homem de quase 100 anos ter essa memória fotográfica dos fatos que aconteceram há 80 anos atrás, há 70 anos atrás. E ele tem essa memória muito viva. Ele é uma pessoa lúcida demais. Meus pais me contam muito sobre a vida que a Barra tinha e que se perdeu. E eu acho que o Ivan viveu numa época em que essa vida era mais pulsante ainda, sabe? Então é uma coisa que veio se dissipando. E aí agora a gente tem que voltar para trás para tentar reconstruir essa vida que falta ali. E Ivan era o anti-isolamento. Apesar dele ser muito trancado dentro dele mesmo, ele não era capaz nem de, numa procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, chegar muito perto da santa, que ele teve orgulho de reverenciar e de presentear com um trabalho árduo de carpintaria no teto, no andor, no barco da procissão Nossa Senhora dos Navegantes. O estalo para mim foi saber que ele terminou na Igreja Maranata. Isso para mim eu falei, opa, então é ele, é o Ivan. E eu automaticamente já comuniquei meus pais, porque meus pais eram muito próximos a ele, mas muito próximos, conhece toda a família dele. Para mim, esse território aqui passou a ter dono, com nome e apelido, Ivan Santana. Porque não é uma pessoa tipo, é um Ivan que mora em Marataízes, é o Ivan que eu conheço que mora em Marataízes, que passou a minha infância comigo, me contando história e brincando comigo. Então isso meio que acarretou um certo peso a mais, por eu conhecer e ter um passado com a pessoa. E isso, de alguma forma, mudou automaticamente o meu olhar para o documentário. Escoa do cimo de tormentosas nuvens nas Minas Gerais a seiva prodigiosa e sagrada do velho Itapemirim. No Caparaó e na Serra de São Domingos, ganha vida aos poucos o rio em fluxo ao Atlântico. Uma fábula silenciosa de canaviais e cafezais movidos a chibata ecoa em lamento nas margens desbarrancadas pela história. No tupi ancestral de suas majestosas paisagens, reluzem espumas de correnteza branda e ora enraivecida,
embrenhadas em segredos ocultos pelos pequenos caminhos de pedra. Assim, o rio lacrimeja esse melancólico esquecimento capixaba, sob a tutela do gesto celestial da pedra do frade e da freira, coroando por fim a vitória de suas águas junto ao oceano. Descem e sobem tropas de mula com fumo e carne seca, levando de volta sal e lendas de marujos e pescadores. Chegam a foz de calado caprichoso pelas altas vazantes o vozerio de estrangeiros, mercantes, aventureiros e homens do mar. No trapiche da barra, ouve-se o vapor dos barcos em vai e vem, sob a saudação do progresso e a graça da Virgem dos Navegantes. E nesse Itapemirim, de passado glorioso e futuro descasado, agoniza na memória do rio o retrato desbotado de quem fomos, com saudade das restingas e manguezais coroadas por sinfonia de garças e o mistério guardado na toca de lodo do espera-maré e do guaiamu. Gosto de pescar na prainha de Itaputera, sozinho na minha santa paz. Também saio de canoa rio acima, cheio de viveiro de peixe, metendo a mão em toca de guaiamu no manguezal. Levar barco eu sei, mas não é coisa que faz com maestria. Com o mar não se brinca. Encarei um temporal da vila pra cá, uma baleeira de 4 metros. Era uma remada e tirar uma bacia d'água. Remada e bacia, remada e bacia. Um toró daqueles que parece que o mundo vai acabar. Podia ter sofrido dos nervos por conta daquilo. E ainda por cima tem o estômago fraco. Qualquer marola e desato a vomitar. E jogar comida fora é pecado. Nunca fui de beber e fumar, nem de farra e de festa. Nasci mesmo foi só com fome de trabalho e fome de comer. Sou mais pra magro, mas sou pão de boca. E meu lema é: com comida não se brinca. O sujeito não dá conta do trabalho se a comida for fraca. Por isso, quando a boia chega na mesa, é para comer, não para ficar de 9 horas. Gosto de uma carne seca bem gorda e como qualquer peixe, mas nada como um guaiamu do Itapemirim. É difícil encontrar arroz melhor do que o meu, moqueca de peixe, carne seca com aipim, linguiça com cebola e farofa, até bolinho de chuva. Mas para fazer bem feito, tem que ter mão boa. Eu tenho. E fico orgulhoso de ter. E não gosto que mexam nas minhas panelas e nas frigideiras. Outra coisa sagrada para o estômago é um bom copo de leite. Dizem que até parece bezerro. E quanto mais velho ficar, mais leite eu vou tomar. Nossa terra sempre foi de lavoura. Quem nasce aqui, ou vai para o mar, ou pega na enxada. E de pai para filho sempre foi assim. Até o pessoal da junta militar pensa que isso aqui é a roça de plantio e que o povo daqui não está feito para serviço militar, pegar em arma e ir para guerra nenhuma. Nossa história é de anzol, de enxada e de paz. E ainda bem. Imagina a tristeza de Dona Irene vendo um filho indo para a guerra. Pede a Deus para me proteger, mãe. E a pobre mulher se debulhando de choro. Ouvi que Getúlio Vargas declarou guerra ao eixo, num discurso no Campo do Vasco, lá na capital. Já começaram a recrutar brasileiro para frente de batalha. Tomara que não tenham que levar gente daqui para lutar do outro lado do mundo. Que Deus proteja o nosso povo. Pelos idos do Sagrado 1855, em nome e ordem da mitra da capital do Império, a primeira pedra angular da Divina Capela da Barra veio bendita pelas mãos do frade capuchinho Paulo Casanova, amparado pelo fervor,
e a força de sua gente fiel. E assim, sob a guarda e reconhecimento da fé de um povo, a obra santa foi pouco a pouco buscando feitio com pedra de lastro dos barcos atracados no porto em reboliço. Portentosos capitães do mar fizeram valer de seus recursos, em ajuda de finança, a que Simão Soares ultimasse a capela. E com aceite e bênção do Bispado do Rio de Janeiro, concluído o teto em madeira e o altar do singelo adorno, é inaugurado com liturgia de Dom Pedro Maria Lacerda o templo que coroa o flanco direito do estuário do Itapemirim. E bastando ofício ao presidente da província do Espírito Santo, a modesta capela foi lavrada em doação da família Soares à recém-promulgada República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. E naquele mesmo 14 de novembro de 1889, data solene de orgulho cristão e de inabalável fé, foi invocada a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes para proteger o Porto da Barra com seu manto azul celeste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Vamos nós ao vosso reino. Sou um tipo tão fechado que nem fé escapa do meu peito. E veja que graça, fiz barco e andor para a procissão de Nossa Senhora. Montei friso de cacheta no forro de madeira da capela e até muito entalhe de altar por aí. Mas se tem procissão, batizado, casamento, missa de defunto, olho tudo de longe, recolhido no meu canto. Mas o respeito pela Virgem dos Navegantes, ninguém aqui da Barra tem coragem de negar. E falam até em milagre. Tem pescador que conta que um dia um fulano saiu sozinho para pescar e não voltava. Era um mundaréu de olho no horizonte à espera de avistar o barquinho do pobre homem. E nada. Só desespero e a família com medo do pior. Foi quando Simão Soares mandou tocar o sino da igreja sem parar. Um por um revezou, com a mão cansada de badalar, pedindo a santa para o coitado ouvir o sino e voltar inteiro para casa. Dizem que o primeiro a avistar o barco no horizonte já gritou que era milagre. Que abençoado seja o sino da capela e que a Virgem proteja todos os filhos de Itapemirim. Sei que muita gente pergunta que história é essa de eu querer ir para o Rio de Janeiro, e a resposta tem na ponta da língua. Sou nascido e criado aqui na Barra. Essa é a minha terra, a minha gente. Não troco meu Rio por lugar nenhum nesse mundo. Mas trabalhar no Rio de Janeiro é outro negócio. Trabalho, trabalho e trabalho para fazer meu pé de meia. Não tenho ambição de riqueza, feito gente que junta tralha só para mostrar que tem. Minha ambição é outra. Vou ser carpinteiro naval de mão cheia. É que aqui na Barra só fazem barco pequeno. Quero fazer barco grande. Não vejo a hora de chegar no cais do porto da capital do Brasil e botar logo o pé no estaleiro Manuel Couto Filho. O contrato diz que tenho serviço na construção do navio Darcy Vargas e de umas barcaças para transportar borracha no Acre. O salário nem se fala, muito mais do que dá para sonhar na Barra. Só peço a Deus que consiga chegar com vida. A Segunda Guerra Mundial também atracou no Brasil. Ouvi dizer que tem submarino alemão por aí. Quando começa a noitinha, o capitão encosta com medo de ataque com torpedo. Já vomitei tudo que minha mãe Irene preparou para forrar a barriga na viagem. Acho que por causa da guerra, vai levar mais do que o previsto para chegar à capital. Ivan Santana, um carpinteiro naval, bom homem,
de uma elegância que já veio com ele, muito respeitoso, muito íntegro, no melhor sentido da palavra integridade, e que, de alguma maneira, representa a antítese desse descaso de merda que a gente tem em relação a tudo. Esse abandono, ele já é um processo que está vindo de longo tempo. Eu acho que as pessoas estão se tornando muito individualistas, estão olhando muito para as suas próprias coisas, para o seu próprio quadrado. As pessoas não têm noção do que as lembranças são na nossa vida. Quando alguém morre, não é só a pessoa, carne e osso, que está indo. Quando eu falo que eu passava muito tempo na minha infância com ele, é porque eu passava muito tempo na minha infância com ele. Porque eu passava muito tempo na igreja e ele era o único que estava lá no portão. Então, não são poucas histórias, são muitas histórias. Muitas, muitas, muitas. Essas histórias não eram contadas, né? E a pandemia desse abandono, a pandemia do descaso, a pandemia do não me importo com a história, não me importo com o que passou. O que me importa é o que vem, né? Mas o que vem está atrelado ao que já foi. Então, quando a gente está numa situação onde a morte é tão cotidiana, a gente perde noção disso. E a gente não dá valor a isso, ao que é perder tudo isso. Então, o povo morre num sentido muito mais coletivo do que só, sabe, essas pessoas que estão morrendo agora, por exemplo. Morre todo mundo junto com eles. Morre uma história, morre tudo. O dia que eu soube que ele sentava na varanda do palácio com o velho Soares e que ele ficava olhando as fotos e repassando aquele álbum com uma necessidade enorme de entender um mundo que nem fazia parte do mundo dele, mas que era um mundo que estava marcando o território da realidade, aquele terreno onde a gente tem que pisar para saber quem nós somos. Eu quero te ouvir. Eu acho que tudo que você fala é muito importante. Eu quero que a sua memória fique viva por anos e anos e anos. Eu quero que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos saibam o que aconteceu no Porto da Barra. Um porto que por muito tempo foi o porto mais importante do nosso estado. Apesar de ser uma pessoa de poucas palavras, quando era provocado tinha uma oratória avassaladora, com uma riqueza de detalhes e com uma perspicácia na maneira de ver e de entender a vida, por vezes até ácida, já que quando você é consciente demais, você provoca a sensação de acidez. Ele passou a ser um símbolo de uma legião de pessoas que hoje eu vejo de perto e que me preocupam muito quando eu percebo que não tem memória. Então eu hoje reverencio a seu Ivan Santana como essa pessoa que eu não quero que se sinta invisível. O que mais a gente conversava era sobre histórias dele. Como eu era muito pequeno, eu não tenho a forte recordação dessas histórias. Mas eu lembro que toda vez que ele contava uma história, ele reforçava dizendo: eu passei por isso. Ele gostava de falar: isso aí aconteceu comigo, eu fiz isso, eu estava lá. Então não eram histórias avulsas. Não era o Trapiche, ou a Capela de Nossa Senhora dos Navegantes, ou o Palácio das Águias, ou a Oficina da Estrada de Ferro. Não eram os vapores vindo de Mossoró trazendo sal. Era aquilo que ele tinha guardado com respeito quase cerimonial. Atualmente não me causa tanto impacto pelo afastamento, mas sim
impacto por ter me aproximado dele nos últimos dias. Porque o projeto me fez reaproximar dele. Mas que não pessoalmente, meio que indiretamente, eu me aproximei dele de novo. E isso me ativou muita lembrança. No momento que eu soube que era ele, eu já começava a lembrar de eu na igreja, de eu conversando com ele, de eu brincando com ele. Me veio a aparência dele na época que eu conheci ele quando era criança, me veio muita aparência dele. Então, ativa muita coisa pra gente na nossa lembrança também. Ninguém imagina o que é sair dessa vidinha pacata e desembarcar no cais do porto da Praça Mauá, lá no Rio. Sozinho nunca fiquei. Tinha meus amigos lá de Itabapoana, gente até mais velha que me ensinou muita coisa do ofício. Itabapoana sempre foi terra de calafate, de muito carpinteiro de mão cheia. E com esse pessoal de Itabapoana, fui aprendendo uma coisa aqui, outra ali, e marquei diferença. Patrão gosta de funcionário que cumpre serviço. Eu até no carnaval trabalhava. Um dia antes de começar o carnaval, o chefe chegou dizendo: "Tô encalacrado para terminar a popa desse navio aqui. Precisa ir para água até segunda ou terça-feira. É um pau de empeno." Para quem não sabe, pau de empeno é uma peça de madeira torcida, que nunca enverga. Tem que tirar molde, medida certinha e encaixar para não passar nem grampo. E ainda precisava colocar 2 paus de popa. Mas na véspera do carnaval, o pessoal de Itabapoana só pensava em cair na farra. Aí olhei para o chefe e disse: "Na segunda o barco vai para a água." E se eu lá ia perder uma chance de dinheiro bem pago para sair pulando de um bloco para outro ou cair no conto do vigário de alguma colombina de Araque? E na segunda o barco foi para a água. Na quarta-feira de cinzas, os compadres de Itabapoana só faziam a conta do prejuízo da folia. E eu com o bolso cheio de dinheiro. E se o pessoal daqui não entende porque eu vou para o Rio, entende menos ainda porque eu sempre volto. Meu pai Esmeraldo continua encrenqueiro com a bebida. O desgraçado do álcool anarquizou com a mão de obra dele e perdeu a moral, justo quando eu estou ganhando fama. Vem daí meu apreço pelo Coronel Soares. Mesmo com um pai assim, o coronel sempre deixou a porta do casarão aberta para mim. Muita coisa eu aprendo com ele, ali sentado na cadeira de balanço da varanda. Não canso de olhar os álbuns de foto que ele guarda como um tesouro. Fico ali de ouvido atento aos causos que ele conta, porque tem medo de deixar que o tempo apague. O que vai ser da gente se a gente não tiver memória? Outro dia mandou eu olhar um barco pela luneta. Disse para mim: "Na vida, a gente precisa ver tudo de perto. E aquele barco lá, perdido no fim do mundo, chegou perto de mim." Na ancestral pousada de tropeiros dos Duarte, ergue-se esplêndido casarão abrigado por águias e leões. Em suntuosa reforma sonhada pela pujança dos Soares, ganham relevo novas frontarias de traço eclético sobre a estrutura inquebrantável das pedras do porão alto. É no gênio da mão calejada de artífices de Portugal que nasce o encaixe secular de telhas de Marsella, sobre o madeiro de Riga vindo da Lituânia. Chegam aos salões escadas de marmoraria de Carrara, em prenúncio de amplas vistas ao porto e ao mar aberto, por inconfundíveis guilhotinas com vitral francês. E nesse templo sagrado, de novo pensar e prosa de arranjo, sem escasseio de assento aos homens de empresa e política, concedem ao imponente casarão reconhecida fama de palácio, entre cafés degustados com gosto de porcelana inglesa e saborosas fornadas a lenha de biscoito de araruta. Pelos salões de ingresso aos aposentos de descanso familiar, ecoam saudações de apito de vapor estuário adentro,
e a chegada do trem abarrotado com vagões de tremer o chão. Pois lá fora, aturdido pelo burburinho da vida que não para, o mundo roga ao palácio irradiar próspero sustento em um futuro seguro que nunca vai chegar. O coronel José Marques tem mesmo razão. É preciso saber a história desse porto, dos capitães e navios de renome, das cheias do Itapemirim entrando paineiras adentro, das marés de água morta da lua em quarto minguante, dos naufrágios e dos negócios do velho e do novo trapiche. É que o coronel conta tudo feito num filme. As tropas de mineiros com mula para lá e para cá, a fábrica de óleo de amendoim, a fábrica de farinha, tudo nessa vida de vai e vem em volta do porto. Tenho orgulho de contar para ele em segredo que vou fazer um elevador de madeira para a torre da caixa d'água de cilindro. Vou emendar madeira com madeira até uns 30 metros de altura. Outro dia o coronel lembrou muito da reforma do casarão dos Soares e fez confidência dos senadores e políticos, e até de gente da igreja, com lanche no salão para discutir o futuro do porto e das obras do atracadouro para barco ainda maior. Depois emendou que isso tudo era terra do barão de Itapemirim e que depois virou terra de ninguém e de invasão. Um que entra, outro que sai, gente dando ordem de desocupar porque é dono. Vinha gente até de Cachoeiro para dizer que a terra era deles. E quando havia fuzuê, a polícia descia o cacete para desocupar o terreno. Mas só tiravam gente pequena na rua da bacia. Com gente graúda, ninguém se mete. Nossa gente não dá valor ao que é nosso. Um dia tudo isso aqui pode acabar de vez. A gente sabe quem dá as cartas nesse jogo sujo de político. Interesse político que não finca raiz em lugar nenhum. Isso aqui tem tudo para ser uma grande cidade industrial e portuária. Mas não vejo remédio não. Quem chega no poder não se lixa com a raiz da gente. Se o dinheiro é mais fácil em Vitória, matam o porto e tudo isso aqui. É assim que funciona no mundo dos poderosos. E a gente que é pequeno só pode assistir calado a tudo isso. Mas que ninguém me diga que não estão roubando o nosso progresso. E que daqui para frente a vida da Barra não vai pro buraco. Eu sofro muito de pensar que tudo isso aqui pode não ter futuro. E que ninguém me peça para montar negócio em Vitória. Estaleiro para mim tem que ser para barco que entre na água desse rio e que saia para o mar pela boca da Barra do Itapemirim. A sensação da morte é uma sensação muito especial. O dia que eu entrei numa ambulância com o diagnóstico de Covid e fui transportado para um hospital sem saber se eu voltava, eu já tinha estado aqui buscando esse local para entrevistar Ivan Santana. Era ele quem deveria estar sentado aqui agora. Muito triste. Eu não consegui me despedir dele. Um final de semana eu fui para casa dele, a gente tomou um café, conversou, comeu nosso bolo e ele contou as histórias que ele sempre contava, que eu sempre provocava, sempre ia falando com ele, provocando e trazendo memórias. E me despedi e fui para casa. No meio do caos que a gente tá, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é o pior. Então, quando me ligaram e falaram que o Zé
estava internado, a gente ficou muito preocupada na minha casa, né? Porque além do Zé, a gente tinha o que a gente ainda ia construir. 3 dias depois, o filho dele me ligou dizendo que ele estava internado. E eu tentei falar com ele, não pude. Só tinha um relatório médico que era passado para a família. Como é que pode ser que um personagem centenário que nutriu a minha alma por um período para eu compreender uma parte da minha existência e da existência daqueles que fazem parte da minha compreensão de realidade, na hora que eu estivesse voltando numa ambulância para casa, tivesse indo para não voltar mais. Alguns dias depois, o filho dele me ligou à noite. Falou que queria me dar uma notícia muito triste, que ele queria que eu fosse uma das primeiras pessoas a saber. E eu já sabia que ele tinha ido embora. Como que pode essa coisa acontecer logo agora? Com tudo, o projeto todo em mãos, a ideia dada, dando continuidade em tudo, e de repente o Zé Peixoto entra para o hospital com Covid, logo em seguida o Ivan falece de Covid. Aí eu fiquei me perguntando, caramba, que essa sincronia tem alguma coisa errada, isso não tá certo. Logo depois, quando o Zé voltou do hospital e foi me contar o que tinha acontecido, foi um baque muito grande, porque foi o momento que eu lembrei do quão importante para nossa identidade é saber das coisas que vieram antes da gente. Eu acho que eu senti isso só na morte do meu pai, que eu fui obrigado a digerir, quando eu fui obrigado a digerir uma despedida de um simples toque, sem palavras. E eu fiquei órfã mais uma vez, porque o meu grande contador de histórias lúcidas era meu pai. E eu perdi o segundo homem que me contava histórias lúcidas e importantes. Então, eu não entendi muito bem quando ele se foi. Eu meio que fiquei meio perdido, tipo assim, será que vai continuar? Será que a gente vai seguir os mesmos caminhos que a gente estava seguindo, com o roteiro, com a cinematografia? Será que vai mudar alguma coisa agora? Será que o Zé vai desistir? Eu acho que é uma porrada violenta. É uma porrada violenta. Não pelo aquilo que nós artistas temos que sonhar para fazer a máquina da mentira parecer verdade. Sem pudor. Mas pela perda. Eu sempre me senti muito perdida com quem eu sou, porque me falta memórias. E me faltam memórias do meu tempo, de mim mesma, enquanto pessoa, da minha infância, coisas que foram tiradas de mim de alguma forma da minha cabeça. E isso me frustra. Então imagina não ter as memórias passadas, que se refere à minha avó. Né? Quando o Ivan faleceu, eu senti de alguma forma essa mesma perda que eu senti quando minha bisavó morreu, porque ela era uma pessoa que tinha coisas para me contar e para me falar que não eram minhas, só que me faziam pessoa. E depois, a hora que eu entendi o quão importante era, sabe, trazer essa história à tona, eu me aproximei do seu Ivan.
E a gente ficou muito amigo. Então dói muito porque eu sinto que a gente podia ter conversado mais. Eu podia ter ido mais lá. Eu podia ter ficado mais tempo do lado dele. Eu podia ter perguntado mais coisas. E agora não tem mais ele. Quando eu estava voltando refeito para poder trazer Ivan aqui, Ivan estava indo embora. Ivan estava me deixando. Eu não tive o direito nem de conhecer esse homem. E isso é uma coisa muito forte, né? Poxa, por que está acontecendo com tanta gente perto de mim? É sério isso? Que todo mundo que está perto de mim vai acontecer isso? Todo mundo que eu tenho um sentimento, ou que eu criei um afeto, que eu tenho uma certa consideração. E eu sempre fico com medo disso, porque a gente sempre vê isso em jornal, em noticiário, ou de boca em boca, e de repente tá ali do seu lado. Alguém que você conviveu, ou conhece, ou ia conhecer, que era o meu caso com o Zé Peixoto, que a gente nunca nem tinha se encontrado ainda, que a gente só se trabalhava com videoconferência. Então eu fiquei, poxa, por que isso agora? Por que isso? Quem sou eu para querer ficar com aquilo que eu nunca tive, ou aquilo que eu sempre precisei ter tempo para se dedicar a mim? Isso não vale porra nenhuma. Quem disser que vale está mentindo. A morte é um grande território de criatividade. E eu acho que o Ivan, de alguma forma, pelo lugar, por ele ter feito parte do lugar onde eu cresci, ele construiu o lugar onde eu cresci. Então, também é uma parte de mim que foi embora. A insígnia secular do trapiche do Porto da Barra foi obra e domínio afamado do Barão de Itapemirim. Seguido ao repasse do armazém a um guarda-livros da casa, já nasceu próspera a sociedade com Simão Soares, mais tarde dono exclusivo e gestor de bem-aventurança. Na imponência da arquitetura ostentosa de 2 edifícios, com passe de amplas portas e generosas janelas sobrepostas, o térreo era destino de armazenagem e de comando com a parcela junto ao rio, em berço de embarque e desembarque. Fez também renome de ofício da alfândega no controle de vapores rio acima e rio abaixo, com café, açúcar moreno e 1000 sustentos de terra lavrada. E também foi vocação altiva do famoso trapiche garantir ao portuários de porta de entrada do que tudo viesse em nome do progresso, nos músculos sedentos por faina dos imigrantes e colonizadores. Não foi sem boa acolhida e fartura de aguardente que os tropeiros maltratados por longas viagens das minas chegavam ao trapiche, com cheiro de mula, de fumo e toicinho, sedentos por salmar seus réis na volta com sal e querosene. Mais cansado de tanto lanho e exploração sem medida, o velho rio agonizou em silêncio suas profundezas, feito lua minguante no ocaso de virar nova, e o café a desmoronar no seu trono de ouro verde junto à seca sem trégua nas baixadas férteis do Itapemirim. E nesses tempos sombrios, de tragédia nunca dantes anunciada, foi a pique a sonhada promessa de prosperidade e progresso. O trapiche, em testemunho da navegação fluvial feito fantasma, submisso ao furor da pujante estrada de ferro. Em qualquer canto tem safado que gosta de meter a mão. Lá no trapiche,
Dizem que sempre houve o tal golpe do café. Na descarga do Ouro Verde, o gatuno faz um buraco no saco e deixa o café se esparramar pelo caminho. Depois cata o café que já não tem serventia e arma um negócio à parte. Por isso, na vida, tem a hora de escolher o prumo certo, ou de sair por aí envergando encrenca, safadeza e golpe baixo. Assim que eu ainda rapazola tirei a carteira de artífice naval, já fui fazendo acerto de viagem com o capitão de transporte de passageiro para Vitória. E nunca botei a mão no bolso para pagar bilhete. Depois acertava algum serviço. Claro, comecei cedo porque senão morria seco. Se aqui não tinha mulher... Numa situação dessa, se o sangue ferve, o que o sujeito pode fazer? E de troco, sempre sobravam uns R$1.000 para cobrir a esbórnia em casa de dama. Nunca fui de bebida nem de jogatina para fazer papel de homem. Já tinha madura dentro do peito a cobrança de ser trabalhador, justo e honesto. A vida mudou mesmo quando conheci minha esposa, Claudentina. Encasquetei que precisava ganhar mais dinheiro. Para casar, precisava comprar uma casinha onde ancorar a família até o final da vida. Mas como tudo nasce meio torto, fui para o Rio de Janeiro para fazer um negócio com madeira e acabei amarrado na construção de mais um navio grande. Ninguém entende por que eu sempre volto para cá, para esse porto da Barra. Se lá na capital faço coisa grande, ainda bem importante, ganho dinheiro farto e ainda vou crescendo na profissão. Eu já nasci amarrado na beira desse rio. Isso aqui é minha terra, é minha gente. Até a ventania de Nordeste nasceu dentro do meu ouvido. Não que o meu amor pela Claudentina não contasse, eu voltava por causa dela também. Mas primeiro vinha a terra, o meu velho Itapemirim. Fui casar lá na terra dela. O pai era um tipo duro na queda. Era conhecido em Conceição da Barra como Zé Cobra. Parecia bravo, andava sempre com um porrete e um facão na mão. Mas no fundo, tinha coração mole. Era um homem de bem. Sabia dar carinho e afeto para as pessoas, coisa que eu nunca consegui nessa vida. E fui amparado pela força da minha eterna Claudentina, que ganhei pelas mãos de Deus, meus filhos Ivan Júnior, Luiz Irene, Claudevan e Ivanair. E com um café coado ainda de noite, cobrando na porta da padaria que o pão nosso saísse logo no forno, é que demos tenência à nossa família. Café da manhã de trabalhador é sempre de noite, antes do sol nascer. Sempre soube que sou meio zarro, meio bruto de nascença, mas também sei que com a mesma pedra só se dá um tombo. Que coisa rica seria nós termos aqui hoje Ivan Santana, com quase 100 anos, ele próprio falando disso tudo. Eu fiquei em estado de choque, né? Eu fiquei num território, era um vácuo de sensações e de decisões objetivas que eu precisava tomar. Eu já estava produzindo documentário. O que não rolou para que alguém olhasse para aquele homem e visse que ele carregava tanta coisa, que ele tinha tanta coisa para contar? Teve uma hora que eu parei e eu me disse, né? Eu me encontrei comigo mesmo e dizendo assim, ninguém vai ter coragem de fechar os olhos desse homem para mim.
o que a gente não sabe sobre o nosso passado, né, no caso da história do nosso país, como uma coisa inteira, acaba fazendo com que as pessoas se percam, porque elas não têm noção do que a gente viveu antes disso. Outras pessoas que têm muitas histórias para contar, que têm coisas a falar, ainda estão por aqui. E a gente precisa dar voz, a gente precisa dar visibilidade a essas pessoas, para que elas contem cada uma suas histórias, histórias riquíssimas, histórias bonitas, porque depois que elas se vão, não é só esse corpo que morre, né? Morre com esse corpo tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele experimentou. Um pouco de cada um, talvez. Cada um tem um pingo de responsabilidade, de consciência do que a gente está vivendo, do que a gente está passando. Então, eu creio que quando acontece alguma coisa assim, por mais que seja trágica, aconteceu por um motivo. Teve uma ação, sabe? E todo mundo sabe como negligenciar essa ação. E as pessoas continuam negligenciando. Como tem pessoas que sabem como cuidar dessa ação. A gente perde a história, a gente perde o bonde da história, né? É isso que a gente perde e que é dolorido, porque isso poderia ser muito mais rico, isso poderia ser muito mais, sabe, forte, né? Então hoje eu conto uma história que poderia ter sido contada pela pessoa que viveu a história. Não vou fechar os olhos dele para mim. E era tudo tão rápido que eu não tinha nem possibilidade de tentar recriar a história dele, que seria falsa. Então, a família, a Evilise, a documentação histórica, tudo que eu tinha em relação a ele, passaram a servir de amparo para que, na hora de argumentar com produtores, na hora de argumentar com os organismos oficiais que estavam patrocinando o documentário, eu pudesse justificar que a morte não era uma justificativa para que eu facilitasse o abandono. Facilitar o abandono era abrir mão da memória. Eu preciso que as pessoas, através de tudo isso que a gente está fazendo, consigam ver a importância do Porto da Barra, do Rio Itapemirim, das pessoas que trabalharam arduamente, carregando sacas de café nas costas. Que as pessoas vejam a riqueza que foi o nosso lugar. Eu acho triste, ao mesmo tempo revoltante, porque, colocando em pauta, se tratando de seu Ivan, ele era uma pessoa que tinha muita memória e que ele fez muito por aqui. E isso muita gente sabia, como muita gente também não conhecia. Então, eu acho até digno de transparecer isso e mostrar para as pessoas que ele tinha memória e que era vasta essa memória e que ele era bem vivo com elas também. Eu acho que a gente está vivendo uma enorme sacanagem, né? Uma enorme sacanagem. Estão brincando com a gente, estão tripudiando o nosso direito de ter uma identidade. Nós temos direito de ter uma identidade. Não é ter uma carteira de trabalho, uma carteira de identidade, um cartão de banco. Não é por aí a onda. A onda é de você ter a tua integridade como marca registrada de quem você é. E estão roubando esse direito da gente. Nós hoje somos os olhos de Ivan abertos. Nós hoje somos a voz de Ivan.
Nós hoje vamos contar as histórias que Ivan contava. Nós não podemos deixar que tudo que ele legou, por exemplo, para mim, que tive um contato muito forte com ele, eu não posso deixar que isso se perca. Com a chegada em desmonte das primeiras locomotivas, vagões e trilhos da antiga estrada de ferro-caravelas aliaram a grandeza do Porto da Barra às vilas do interior. Na pluma da presidência de Geraldino Monteiro, deu-se caligrafia de assento à primeira estaca. Com brita e dormentes, armados por farta mão de obra, nasce sem trégua a pujante ferrovia de Itapemirim, caminho de negócio farto entre o mar e a nova usina Paineiras. Cachoeiro, Pombal, Castelo, Matozinhos vieram singrar por terra novas fronteiras de melhoria. A cana-de-açúcar floresce em transbordo pelo caminho de ferro, junto aos bens de carga e descarga no atracadouro do estuário. Com a extensão de mais trilhos da velha bitola 60, chegam de Anchieta 3 locomotivas movidas a vapor, ainda refúgio da velha ferrovia de Benevente a Alfredo Chaves. Era, pois, urgente acender novos caminhos rumo ao futuro, com vagões modernos, desvios e reforço de plataformas, na sôfrega urgência de evitar o risco de não progredir. E foi assim que esse desbravador e lucrativo caminho de ferro viu seu destino em choque com rodovias moldadas de asfalto. E no ocaso de locomotivas e trilhos mutilados a maçarico, sua história e esplendor foram esquecidas em montanhas de ferro velho. Poucas são as ações que têm compromisso com a integridade. Virou açougue, cara. Virou açougue. Você destrói o patrimônio, você não permite que as pessoas saibam quem elas são, você deturpa a história, você vai lá e queima livros, né? Você pega querosene, tá? Pelo amor de Deus, isso já foi feito lá atrás, e a humanidade inteira já viu que isso é uma barbaridade, que a gente não vai ser nada se a gente, ao contrário disso, não estabelecer a fundação de um terreno onde a gente possa ser gente, né? Ter cidadania. Quanto menos você sabe de si, quanto menos você sabe quem é, e quanto menos você sabe para onde você quer ir, qualquer lugar te basta. Qualquer lugar te basta. Mas a pessoa que sabe de onde vem, a pessoa que sabe quem é, que sabe o quanto ela vale, e a pessoa que sabe exatamente para onde ela quer ir, essa pessoa pode ser uma pessoa que vai incomodar a um sistema que está posto para manipular. Para além da gente entender tudo que está acontecendo, procurar entender, porque muita gente agora abriu os olhos, a gente tem que lutar contra isso. E não só ficar pensando que poderia mudar de alguma forma. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje, o que o documentário representa, é uma forma de tentar mudar. Acredito que é deixar sempre ativo e sempre deixando presente isso com a gente e passando para a próxima geração, talvez, ou mostrando para as outras pessoas o que foi a diferença que algumas pessoas fizeram pra gente de forma imperceptível, mas que estão lá. Então eu acredito que todo o trabalho, principalmente esse que a gente está fazendo, tem essa causa
e essa conscientização de que a gente sabe de uma história, sabe como ela foi importante e sabe o peso que a gente tem nas mãos. De estar com ela e de ter que mostrar ela para as outras pessoas. Só eu não vou mudar o mundo, mas eu posso começar. E de pouquinho em pouquinho a gente vira uma corrente, né? E eu acho que espalhar a palavra e dizer e se comunicar é a coisa mais importante que a gente tem. Nossa fala é o mais importante que a gente tem. Então, ter conhecimento e reter ele não faz sentido. Eu saber a história do Ivan e reter essa história pra mim não faz sentido. Então, quando eu conversei, por exemplo, com meu avô e ele me contou o que ele sabia, isso passou pra mim e passou pro Zé e vai passar pro Davi e vai passar para as pessoas da equipe e depois vai passar para outras pessoas que vão assistir o que a gente tá fazendo. E eu acho que é assim que as coisas vão andando, sabe? Tudo vai se encaminhando pela corrente, pela fala, pelo abraço, pela mão. A gente pode cada vez mais dizer para as pessoas: vocês podem ser quem vocês quiserem ser. Vocês podem fazer o que vocês quiserem fazer, mas vocês vão ter que ter estofo, vocês vão ter que ter coragem, vocês vão ter que lutar contra moinhos de vento, vocês vão ter que enfrentar muita coisa que está colocada hoje, para que você não seja quem você quer ser. Isso é uma sacanagem, porque estão pegando essa memória, estão pegando essa história, estão pegando tudo isso que a gente tem, que é tão rico nesse país, né? O Brasil é um país riquíssimo. É um país miscigenado, é um país heterodoxo na maneira de ser. Não nascemos para ser ortodoxos como nação. E quando a gente vê descendo o ladeiro ou derrubando muro ou deixando cair muro de patrimônio histórico. Um povo sem memória é um povo morto. Um povo sem memória é um povo que não sabe exatamente quem ele é. A cada imagem que passa, a cada locação que a gente faz com esse projeto, me remete a ele. Eu paro e penso, tá, isso aqui a gente tá fazendo com o Ivan. Tipo, é pro Ivan também. É para deixar isso guardado para ele também. Então, eu sinto uma certa frustração porque eu queria muito que ele estivesse aqui agora. Porque ele estaria vendo tudo isso, todo esse esforço que a gente está fazendo, todo esse trabalho para uma coisa que ele gostava, que ele praticava, que ele exercia e que era a vida dele. Essa noite quase não preguei o olho. E quando entrava um pouco de sono, parecia mar de arrieiro. O vendaval de nordeste cobria de areia a língua de pedra de trás da igreja e fechava a passagem de barco pela Barra Sul. Eu ainda era criança, com janela de dente de leite. Dizem que sonhar com dente é prenúncio de morte. Parece que eu chorava, olhando para a ilha de Taputera, mas sem poder chegar lá. Eu vi o meu pai, Esmeraldo, encaixaçado na faina, olhando para o céu com medo de aguaceiro. A mãe Irene fechava as janelas para o vento não enfumaçar o fogão de lenha com a broa de milho. Depois, eu aparecia já rapazola. Olhava de longe a procissão dos navegantes, com a santa em carne e osso bem ao meu lado, e ela dizia: "Você vai viver 100 anos em Van Santana e ainda vai ver esse porto quase em agonia." Depois, apareci com roupa de domingo no vagão do trem para Cachoeiro. Era um vai e vem de gente atormentada, com o deputado João Machado Soares, o Joca Soares ali, mortinho, com um ataque fulminante do coração. Ainda posso sentir a caatinga da usina Paineiras entrando pela janela e o apito do trem de volta para a Barra por causa do defunto.
Dali, dei um pulo no casarão dos Soares, mas fiquei andando pelo salão vazio, ouvindo choro de velório e o ruído da cadeira do coronel rosnando nas tábuas de pinho de riga. Acho que ele também morreu no meu sonho. A sensação é de que havia apenas o futuro, que o presente e o passado tinham virado farelo. Só as fotografias do velho Soares não tinham se despedaçado sem memória. Daí para frente, eu não podia mais ver o meu rosto. O tempo passava e já não tinha ventania. Um céu muito azul bendizia a capela de Nossa Senhora dos Navegantes, comigo ali, sentado, na frente do altar, deixando o pensamento levar e trazer coisas que o tempo nunca apaga. Tenho tudo guardado direitinho na cabeça. E naquela solidão, lembrei que sempre fui de terra firme. Seria mentira dizer que nasci com maestria para entrar com barco em mar aberto. Ainda mais com esse estômago frágil. Até em sonho, se mexer um pouco, já começo a vomitar. Mas levo o barco para pescar na enseada, ou se puder, chego ao baixio. 2 horas para fora da barra, tem um pedaço de mar revolto e cheio de pedras. É raso para jogar anzol, não passa de 7 braços. E na volta, gosto sempre de entrar na boca da barra com um leme bem firme na minha mão. Na capela mesmo, ouvi vozerio lá fora. Um navio a caldeira, com carga de madeira nobre, veio da água aberta pela barra sul e rasgou o casco na laje de pedra entre a capela e a ilha de Taputera. Era tanto sururu arrancado pelo casco que o povo nem dava conta de encher bacia. Vi a luta da tripulação para descarregar a madeira e o povo tentando salvar a caldeira antes do navio esfarelar. Mas não houve chumbada na pedra, nem braço bastante para aguentar com o peso da tal caldeira. Acabou engasgada na pedra, e nem mesmo daqui a 1000 anos alguém consegue tirar a caldeira dali. Mas nada no meu sonho foi tão forte e verdadeiro como a santa voltando para se despedir de mim. Eu ali sentado de trás da igreja, olhando para o mar, com saudade da mãe, do pai, de todos que já partiram, e minha esposa, Claudentina, e a santa dizendo que a minha fé católica tinha tempo certo. Minha missão seria em breve seguir a palavra e ensinamentos do Senhor pela Igreja Maranata, morada espiritual onde eu ia encontrar conforto e paz até o dia de partir. Que eu tivesse paciência com meu corpo, porque como nasci com um bicho carpinteiro, ia viver mesmo por 100 anos. E no dia da minha despedida, tudo seria em paz e sem sobressalto. No meio da peste do tempo moderno, quando o mundo todo virasse refém de um vírus traiçoeiro e sem piedade, eu deixaria meu último respiro sem despedidas. E minha alma, nas palavras de Nossa Senhora dos Navegantes nesse meu sonho, ia deixar minha história em todos os causos dessas terras, espalhados por cada cantinho da barra do Itapemirim. Essa minha terra de sonhos onde nasci, cresci e morri.